A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite desejo que abram comigo para o último sermão, no terceiro capítulo de 2 Pedro. Pretendo falar hoje sobre os sinais dos tempos, o fim do mundo, a segunda vinda de Cristo. Desejo que abram comigo no terceiro capítulo, começando no versículo 3 de 2 Pedro. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Preste atenção nesta frase, nos últimos dias. Vocês a encontrarão muitas vezes na Bíblia. A Bíblia diz que haverá um certo ponto na história que será conhecido como os dias finais ou os últimos dias. Muitos julgam que estamos nesse período atualmente. Ninguém sabe com certeza. A Bíblia nos previne contra a especulação quanto a tempos, estações e datas. Mas há um período de tempo conhecido na Bíblia como os últimos dias. Outra palavra que aparece aí é escarnecedores. Eles surgirão nos últimos dias. Cínicos, gente que diz, sim, Deus está morto. Não podemos achar Deus em nenhum lugar. Fizemos uma viagem ao espaço, não encontramos Deus. Não encontramos nenhum anjo enquanto estávamos lá em cima. E haverá outros escarnecedores que zombarão da ideia de um juízo futuro. Zombarão da ideia de que Jesus Cristo voltará novamente à Terra. Rirão de tudo isto, porque a frase seguinte nos diz, andando segundo as próprias paixões. Eles não querem que Cristo venha. Não querem que Cristo venha interferir com o seu modo de viver. Amam suas paixões. Amam tanto seus pecados que não desejam que Cristo volte e não podem aceitar a ideia de que Deus é um Deus que nos trará o juízo. Sabemos que Deus é um Deus de amor. Sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de ira. Não uma ira emocional como eu e você experimentamos. Trata-se de uma ira divina contra o mal. Uma santa indignação como a que Jesus teve quando foi ao templo e expulsou os cambiadores. A santa indignação que ele teve quando atacou os fariseus e os chamou por toda espécie de nomes no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Porém, acima de tudo, chamou-os de hipócritas. E se existe algo que Deus não suporta é a hipocrisia. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. E o apóstolo Pedro prossegue, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Nessa passagem bíblica, o apóstolo Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, está sublinhando algo que é ensinado desde o Gênesis até o Apocalipse, que virá um dia de juízo, que o mundo deverá se apresentar em um dia diante do tribunal de Deus. Você lá estará como indivíduo, os Estados Unidos estarão lá como nação, nós lá estaremos como sociedade para prestar contas de nossa mordomia aqui. Temos ouvido de alguns dos nossos cientistas e de alguns que prestam depoimentos em Washington a respeito do genocídio racial, do suicídio racial. A palavra Armagedon está começando a ser usada, bem como as expressões fim da raça humana e fim do mundo. Muitos de nossos cientistas estão pessimistas e acham que o mundo não vai durar muito mais tempo. Um cientista foi citado por um jornal outro dia. Dizia ele, agora já é possível destruir a raça humana em um só dia. Mas um cientista canadense replicou dizendo, você está enganado. Já é possível destruir toda a humanidade em um único minuto. O próprio homem poderia trazer juízo sobre a raça por um erro se cometesse. Muitos historiadores estão agora dando ênfase ao fato que estamos no fim. Consequentemente, verificamos uma dose acentuada de pessimismo e eu creio que uma parte da rebelião estudantil e uma parte da busca frenética do prazer é a sombra da possibilidade de destruição da raça humana. Muita gente raciocina assim. Se a coisa vai terminar mesmo, vamos gozar a vida e aproveitar ao máximo. De outro lado, há estudantes dizendo, bem, talvez possamos mudar as coisas, talvez possamos fazer algo. Por isso saem proclamando, nós iremos transformar o mundo. E eles acabam tendo de enfrentar o velho problema que cada geração tem enfrentado. E este é a natureza humana. Paixões, cobiça, ódio, inveja, todas essas coisas que criam condições favoráveis para a guerra. Portanto, a raça humana encontra-se nesse momento à beira do abismo. Muitos dos nossos líderes não têm a solução. Existem três tendências, mesmo em nossa teologia moderna, ao pessimismo. Se deixarmos nosso pensamento ser dominado pelo gigantesco acontecimento da nossa geração, não podemos evitar o desespero. Assim temos uma teologia do ativismo e temos uma teologia da esperança. Eu pertenço ao grupo que tem a teologia da esperança, porque minha esperança não está colocada neste mundo, nem naquilo que o homem irá fazer ou não irá fazer. Minha esperança está centralizada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a Bíblia declara, voltará um dia para endireitar toda esta confusão. Esta é a nossa esperança e o seu nome se chama Jesus Cristo. É isto que muita gente sente. Eles julgam que nossos problemas não podem ser resolvidos. Não há solução, não há saída. Vamos simplesmente desistir. Eu li outro dia que agora temos o que é chamado de mentalidade suicida, pois a Bíblia ensina que temos problemas pela frente. Estamos na iminência de um juízo, convulsões, tribulações, mas a Bíblia ensina que depois disso temos a volta de Cristo, quando ele irá se assentar em seu trono e governar o mundo. Eu estou ansioso por esse dia. Estou fazendo planos para ele há muitos anos. E a Bíblia diz que quando recebemos Cristo como Salvador, tornamo-nos membros do seu corpo, tornamo-nos co-herdeiros com Cristo, tornamo-nos filhos de Deus e iremos reinar com ele quando ele vier estabelecer seu reino. Jesus Cristo disse certa vez que, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da sua vinda, nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi antes do dilúvio, assim será de novo. Como foi, assim será. Quando as condições do mundo anterior ao dilúvio se repetirem de novo na história, o fim estará próximo, disse Jesus. Como foi, assim será. O que foi que aconteceu no tempo de Noé?
Abra nos capítulos 4, 5 e 6 do Gênesis e você vai saber. Primeiro de tudo, as viagens aumentaram muito rapidamente naquele tempo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículos 4, que um dos sinais do final dos tempos será o incremento das viagens. No curso da minha vida, as viagens foram do automóvel para o avião, do jato aos foguetes. As Escrituras dizem que o saber aumentaria, e isso aconteceu nos dias de Noé. O saber se multiplicará. O conhecimento agora dobra cada 10 anos. 75% de todos os cientistas que jamais viveram estão vivos hoje. Em todos os ramos da ciência, ao ponto de termos atualmente computadores que podem fazer 55 milhões de operações em um segundo. A esse ponto chegou o progresso da ciência. Aquela foi também a era da tecnologia. No capítulo 4 do Gênesis se diz: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, do bronze e de ferro. A descoberta do bronze e do ferro transformou o mundo dos dias de Noé. Foi uma revolução tecnológica. Vejam o que a tecnologia está realizando em nossa época. Vejam os raios laser, por exemplo. Um pequeno raio de luz pode ser usado em todas as espécies de campo hoje e irá revolucionar o mundo. Aquela foi uma era de entretenimento. A Bíblia diz que foram desenvolvidos instrumentos musicais. Esta é a razão por que os Beatles têm toda esta popularidade. Sabiam disso? Eles têm se mantido na vanguarda por muito tempo porque têm uma equipe fantástica de especialistas fabricando novos instrumentos, criando novos sons e escrevendo novas músicas. Esta foi uma das coisas que aconteceram nos dias de Noé. É isso que está escrito. Haverá novos instrumentos musicais. Havia também uma ênfase exagerada no sexo. Jesus disse que eles estavam casando-se e dando-se em casamento. Haviam se tornado vis, decadentes e degenerados sexualmente. Eu posso levá-los a um passeio a poucas quadras daqui e mostrar-lhes quadros pornográficos que os chocarão. Assim como foi, assim será também. Jesus disse que isso aconteceu uma vez na história e veio o dilúvio. Acontecerá outra vez na história e o juízo virá, o juízo final. Havia ainda a construção de grandes cidades. Gênesis capítulo 4, versículos 17. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Esta é a primeira menção de uma cidade na Bíblia. Quando Deus criou o homem, não o colocou no meio de uma cidade. Ele o colocou no jardim. Há perigos para o seu espírito na vida da cidade que você não encontrará no campo. Moral e espiritualmente, há tentações na cidade que você não tem de enfrentar na vila pequena e nas zonas rurais. Há 75 anos, 85% da população viviam na zona rural. Hoje, 75% da população vivem em zona urbana. Isso provocou uma grande mudança nos Estados Unidos nos últimos anos. Este era um dos sinais, o povo mudando-se para as cidades no tempo de Noé, construindo grandes cidades. Foi também um período de glutonaria. Jesus disse que eles comiam e bebiam. Estavam interessados em coisas materiais. Tinham muito pouco apetite para Deus ou para as coisas espirituais. Seu apetite era para encher o estômago, satisfazer seus desejos sexuais, quando a sua curiosidade para aprender havia se tornado glutonaria. Aprendendo sempre, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade, diz a Bíblia. Aqui nos Estados Unidos, vivemos constantemente fazendo dieta. Temos tudo quanto é qualidade de pílulas e tudo quanto é dieta para tirar o apetite. Temos um movimento comercial tremendo nesse país só para nos ensinar a deixar de comer, enquanto a metade do mundo está procurando aprender como começar a comer. É por isso que nós, nos Estados Unidos e na Europa, nos países opulentos do mundo, tornamos-nos glutões colossais.
Nossos cães são mais bem alimentados que milhões de pessoas em outras partes do mundo. Este foi um dos sinais. Isto aconteceu nos dias de Noé. Havia também violência generalizada. O Papa Paulo VI disse há alguns dias: a violência, as tensões, o terrorismo, as represálias estão provocando um doloroso sobressalto por toda a humanidade. E ele tem razão. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Eles eram dados à violência, eram dados a quebrar as leis. O desrespeito à lei havia se tornado mundial. O povo vivia em revolta contra toda autoridade naqueles dias. Eles o estão fazendo hoje. Estão fazendo a mesma coisa na América atualmente. Alguém me disse outro dia que nós somos o povo mais violento do mundo. Bem, não estou muito certo quanto a isso. Você vai à Europa e as coisas parecem relativamente pacíficas em certos lugares. Mas lembre-se, só nos últimos 50 anos eles tiveram 2 guerras que foram extremamente violentas. Há violência no mundo todo. Vá à China. A minha esposa, ela nasceu e se criou na China e ela conta muitas histórias horríveis. Nós somos o único povo violento do mundo. Estamos nos tornando violentos, mas onde quer que haja criaturas humanas hoje em dia, há violência em seu coração, pois isto é uma rebelião universal contra a autoridade e um desrespeito universal à lei. Jesus disse: como foi, assim será. Outro sinal de que o fim está próximo. Houve também a apostasia da fé verdadeira. No versículo 11 de Judas se fala daqueles que seguiram pelo caminho de Caim. Caim foi um dos que viveram antes de Noé. Ele liderou a violência e desencadeou todo um processo que foi contra Deus. É verdade que Caim cria em Deus tanto quanto Abel, seu irmão. Ele acreditou em Deus. Não era ateu, era religioso. O povo do tempo de Noé era religioso, mas tinha um conceito errôneo de religião. Caim julgou que podia ignorar o plano divino de salvação e substituí-lo por uma religião de boas obras, moral, cultural e retidão humana, que acabou por se tornar nada mais que humanismo. E nós temos atualmente uma espécie de humanismo cristão que deixa de fora o evangelho. Deixa de fora o fato de que o homem precisa de uma relação pessoal com Jesus Cristo. Assim é que temos hoje as mesmíssimas coisas acontecendo de novo. Estamos indo pelo caminho de Caim, o caminho do humanismo. A Bíblia ensina que a aproximação do final dos tempos trará perigo, guerra, destruição, ilegalidade, imoralidade tão grandes que Deus terá de intervir e fazer cessar tudo isso para que não tenhamos um genocídio total. Ouçam o que Jesus disse no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus disse: eu não vou permitir que a raça humana exploda numa guerra atômica. Eu vou impedi-la e vou fazê-lo por amor aos eleitos. Por isso é que é tão importante que os crentes compreendam, mesmo que aqueles sejam uma pequena minoria, que por causa dessa pequena minoria, a raça humana será poupada. Por amor a esse pequeno remanescente que crê, a raça humana será salva. Isto é o que as Escrituras dizem. Você não precisa crer isto. Estou simplesmente citando Jesus Cristo. Isto é o que Jesus falou. Sobre estas passagens bíblicas não se ouvem muitas pregações. O fato é que os pregadores do juízo final e do Armagedon atualmente são os cientistas. Nossos cientistas são os profetas. Nós, no púlpito, não falamos no assunto, enquanto que a Bíblia está cheia desse assunto. Devemos ensinar os pregadores a pregar ao povo, prevenir o povo e mostrar ao povo o caminho da salvação.
Agora, no meio daquela geração vivia um homem que cria em Deus, que andava com Deus. Deus disse: a coisa se tornou tão má, e tão decadente, e tão violenta, que eu vou destruir a raça humana e começar tudo de novo. Porque quando Deus criou o homem, ele deu-lhes um dom que não deu às outras criaturas. Ele criou o homem à sua imagem e deu-lhes liberdade de escolha. O homem apossou-se dessa liberdade e ela se tornou licenciosidade. Ele seguiu seus próprios pensamentos, o seu próprio caminho, rebelado contra Deus. Começou a viver sua própria vida e Deus disse: se você se rebelar contra mim, morrerá. O homem tem experimentado desde então o sofrimento e a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez e depois disto o juízo. O pecado é rebelião contra Deus. Todos somos rebeldes. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos todos sob sentença de morte. Estamos todos debaixo da condenação de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas no meio daquela geração vivia um homem só que cria em Deus. Seu nome era Noé. Temos gente hoje em dia que crê em Deus. Há pessoas em todo este mundo, em todos os países e em todas as cidades do mundo, desde Moscou até Pequim, que creem em Deus. Talvez tenham de fazê-lo secretamente, mas eles creem. A senhora Alilueva, a filha de Stalin, que havia sido criada no ateísmo intelectual, quando veio para este país disse: eu não podia mais viver no mundo em que não havia Deus. E acrescentou: por toda a parte da União Soviética há crentes. Ela declarou que, mesmo no Partido Comunista, há crentes. Há pessoas que talvez afirmem seu ateísmo por motivos políticos, mas têm no coração uma fé secreta na existência de Deus. Noé creu em Deus no meio daquela geração corrompida e perversa e ousou permanecer firme, sozinho no meio daquela geração. Ele teve a coragem de ser um homem de convicção inabaláveis, quando todos os demais eram levados pelo vento. E eu quero lhes dizer, é preciso ter muita coragem para levantar-se em um dia de nossas modernas universidades e dizer: eu creio em Deus. E levantar a Bíblia e dizer: eu creio que este livro é a palavra inspirada de Deus. Há muitos professos crentes que levam uma vida solitária no campus da universidade. E há muitos estudantes que arrastam uma vida solitária na classe porque crê em Jesus Cristo, crer em Deus e crer na Bíblia. Mas estão lá. Deus tem seu povo espalhado por todo o mundo e uma cruzada como esta reúne muitos deles. Muitos de vocês, ao voltarem, terão de enfrentar muitas batalhas consigo mesmos e com os outros. Ele ousou ficar firme sozinho. Foi isto que Jesus tinha em mente quando disse: tome a sua cruz e siga-me. Leve o meu vitupério e seja pronto a sair fora do arraial comigo e viver onde isso não é popular. Você está pronto a fazer isso? Ele disse que devemos calcular o preço. Você talvez tenha de ficar sozinho. Noé permaneceu só e Deus veio a ele um dia e disse: Noé, vou destruir a raça humana com um dilúvio. Vou trazer uma chuva de 40 dias e 40 noites. Quero que você construa um barco e salve seus familiares e os animais. A Bíblia diz que Noé creu em Deus. Ele não discutiu com Deus. Ele disse: Senhor, não há nenhuma evidência científica de que algum dilúvio está para vir. Não ouvi no noticiário noturno falando sobre isso. Não ouvi nenhum cientista da Universidade de Columbia ou Stanford falando no assunto. Ele não discutiu com Deus, ele não usou argumentos. A Bíblia diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ainda não aparecia nenhuma evidência, e sendo temente a Deus, notem o que o moveu, foi o temor de Deus. Ele aparelhou uma arca. Ora, se alguma geração tem um motivo de ser levada pelo temor e se reconciliar com Deus, esta é a nossa geração.
As manchetes dos jornais estão gritando isso para nós. Elas estão pregando para nós diariamente. Creio que foi o presidente do Supremo Tribunal, Warren, quem disse que ele sempre começa a ler o jornal na seção de esportes para ver o que o homem está realizando. E então vira para a primeira página a fim de ver os fracassos do homem. E há muita verdade nisso. Deus disse, Noé, quero que você construa essa embarcação com 150 metros de comprimento, 15 metros de largura e 25 metros de altura. 3 andares, uma janela, uma porta lateral e quero que você a apronte o mais depressa possível. Noé começou a construção. O povo ria e zombava e julgava que ele estivesse louco, mas ele pagava bons salários de modo que eles trabalhavam para ele e o ajudavam. Todavia, riam dele. E durante o tempo em que estiveram construindo aquela arca, cerca de 125 anos para construí-la, Noé estava pregando, avisando ao povo, dizendo, arrependam-se, o juízo se aproxima, creiam. Mas eles riam e zombavam e não creram. Deus poderia ter executado o juízo antes, entretanto não fez. Deus tinha um segredo que você pode desvendar quando voltar para casa. O homem que mais viveu chegou a 969 anos, porque foi Matusalém o homem que mais tempo viveu. Já pensaram nisso alguma vez? Seu nome significa, quando ele morrer, isso será enviado. Enquanto Matusalém vivia, Deus não mandaria aquele dilúvio. No dia em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Deus o usou como símbolo do seu amor, sua graça, sua misericórdia e sua longanimidade, esperando que a humanidade se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus antes que fosse tarde demais. Matusalém simplesmente continuou vivendo. A paciência de Deus, o amor de Deus e Matusalém permanece para sempre na Bíblia, como ilustrações do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Deus os poderia ter julgado muitos anos antes, todavia não fez. Matusalém continuou vivendo e no dia em que ele morreu, veio o dilúvio. Quando ele morrer, isso será enviado. O que é que Deus está usando em nossa geração? Vocês podem ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. O Espírito Santo é o poder repressor em nosso mundo. E quando o Espírito Santo estiver aqui em grande poder, operando como temos visto fazer neste local, Deus será longânimo e misericordioso, não desejando que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Estamos vivendo em um período da misericórdia de Deus. Estamos respirando e estamos vivendo pela misericórdia e pela graça de Deus. O Espírito Santo é o grande poder repressor de Deus. Mas eu conheço alguns teólogos que estão afirmando que o Espírito Santo, em sua graça repressora pelo mundo, talvez esteja prestes a ser removido. A atividade do Espírito Santo em trazer pessoas a Cristo está se acelerando, porque há gente se convertendo a Cristo no mundo inteiro. A Bíblia diz que, ao nos aproximarmos do final da história, a pregação do Evangelho será intensificada e o Evangelho será ouvido pelo mundo inteiro. Agora, pela primeira vez, ele está sendo ouvido no mundo todo, pelo rádio, pela televisão e pela página impressa. Quando Frank Borman leu a palavra de Deus no espaço sideral, ela foi ouvida por milhões ao redor do mundo. O Espírito Santo é o poder repressor de Deus. No momento em que o Espírito Santo for retirado, esta terra irá se tornar num quase inferno. A Bíblia diz que Cristo irá voltar. Você quer ler sobre a sua volta? Vou ler para vocês. Há tantas passagens na Bíblia que tratam da volta de Cristo que é quase impossível lê-las todas. Mas abram no capítulo 19 do Apocalipse. Ouçam essas palavras, começando no versículo 11. Veio o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo.
Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, ele vai voltar. Da próxima vez, não como uma criancinha em Belém, porém como o poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele mesmo disse que voltará para intervir na história a fim de salvar o mundo da autodestruição. Porque Deus ama o mundo. Ele virá em juízo e virá para reinar. Ele será o soberano, porque Deus ama o mundo. A Bíblia diz ainda mais alguma coisa. Diz que esta esperança nos purifica. Em outras palavras, esta é uma parte da nossa santificação. Crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, nossa esperança centralizada na sua aparição deverá nos levar a viver vidas puras e obedientes. A Bíblia diz também que devemos vigiar. É isso que estamos fazendo esta noite. Estamos vigiando. Já formei o hábito de ir me deitar à noite pensando logo antes de me deitar. Se ele voltasse essa noite. Me acordo de manhã e o meu primeiro pensamento é esse: será que ele vai voltar hoje? Eu gostaria de vê-lo voltar. Que dia maravilhoso será aquele? Todas as nossas dores e sofrimentos ficarão para trás. Todas as nossas lágrimas ficarão para trás. Todos os nossos problemas serão resolvidos. Que dia bendito será aquele? Jesus irá reinar e os problemas sociais, todos os problemas que estão acontecendo socioeconômicos, raciais, todos os problemas que estão acontecendo na educação, vai ser resolvido. Não haverá mais guerra. Que dia será aquele em que estaremos com ele na eternidade? Jesus disse ainda: preparai-vos. Você está preparado para aquele dia? Cristo vive em seu coração? Você está preparado para o dia do juízo? Se Cristo vier hoje à noite, você está preparado? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como você se prepara? Primeiro, você se prepara pela certeza que conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, pelo arrependimento dos seus pecados. Mas o que significa arrependimento? Significa sua disposição de dizer: Deus, eu pequei. Estou pronto a deixar meu pecado. Estou disposto a mudar meu modo de viver. Isto é arrependimento. Em segundo lugar, significa pela fé você recebe a Cristo como seu Salvador. Você não está confiando em suas boas obras, não está confiando em nada, senão em Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar sua vida. Nada mais, só Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo pela fé e crer. Depois, você deve se dispor a segui-lo e servi-lo. Quer dizer que você começa a viver uma vida disciplinada debaixo da soberania de Cristo. Quer dizer que você o serve nas menores coisas, cada dia. Lembre-se de que Deus tem um registro da sua vida. Ele tem um sistema de computadores todo seu. E ele vê as pequenas coisas as quais ninguém elogia você. Quantos de vocês fazem coisas que são realmente boas e ninguém jamais as vê? Ninguém jamais o elogia e pelas quais você gostaria de receber um pequeno elogio. Ele está mantendo um registro. Tudo está lá. Sirva-o de 1000 maneiras cada dia. Vou pedir-lhes que receba a Cristo agora mesmo. Vou pedir que centenas deixem os seus lugares agora e vindo aqui à frente digam: eu recebo a Cristo. Eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Desejo que meus pecados sejam perdoados. Quero ter a certeza de que irei para o céu.
Como podem ver, centenas de pessoas estão vindo de toda parte desse estádio para se entregar a Jesus Cristo. Você pode fazer a mesma coisa aonde quer que você esteja nos assistindo, seja um saguão de hotel, em um quarto, em qualquer lugar, na sua casa, em um hotel, em um bar. Você pode fazer a mesma coisa e dizer um eterno sim a Jesus Cristo, e Ele perdoará seu pecado e transformará a sua vida. Que Deus te abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, compartilhe com outras pessoas, diga de onde você está nos acompanhando. Isso é muito importante, deixe o seu testemunho. Você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já entregou o seu coração para Jesus Cristo? Que Deus abençoe você. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. A propósito, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas e construir uma grande igreja aqui na cidade de Guarabira, na Paraíba. Seja um abençoador desse projeto e, caso queira, venha pessoalmente conhecer o nosso trabalho aqui. Que Deus te abençoe, sucesso na sua caminhada.